O chá das 5 e a última frase. Naquela tarde de maio, o chá das 5 teve um gosto mais amargo que o de costume. E não por falha da cozinheira ou do fornecedor da Rua do Ouvidor, cujas folhas inglesas sempre chegavam frescas, senão pela ausência não anunciada, embora sentida, de uma palavra: adeus. Dona Emília, sentada à cabeceira da mesa, mexia distraída a colher na xícara sem que o açúcar se dissolvesse no fundo. Metáfora involuntária de sua alma, agitada por dentro, mas fria por fora. Do outro lado, o doutor Silvério, advogado dos bons tempos e dos piores também, mordiscava uma fatia de pão com manteiga sem lhe lançar um olhar, como se estivesse sozinho ali. Ou pior, como se estivesse acompanhado por uma sombra e não por uma esposa. "Então é isso?", perguntou Emília, sem levantar a voz nem a vista. A pergunta, lançada como uma pedra em um lago silencioso, causou apenas um leve tremor na superfície da xícara dele. "O quê?", devolveu o marido sem emoção. Ela esperou alguns segundos. A espera, naquele instante, era menos por resposta e mais por certeza. Mas o silêncio prolongado do outro lado da mesa não lhe ofereceu senão uma confirmação que nenhuma palavra ousaria admitir. O adeus já havia sido dito, só que com os olhos, com os gestos, com o afastamento milimétrico que se acumulava há meses, talvez anos, e que agora se tornara intransponível. Haviam se casado por conveniência, como tantos faziam então, e não se engane o leitor. Conveniência é um laço tão duradouro quanto o amor, se não mais. A diferença está no modo como apodrece. O amor morre como uma flor ao sol forte, bonito e breve. A conveniência, essa apodrece como as madeiras do assoalho, em silêncio por baixo da beleza aparente. "Silvério", ela disse, com aquela calma que precede as tempestades mais certeiras, "se ao menos tivesse me dito algo, uma frase. Um 'estou indo', um 'foi bom enquanto durou', até um 'sinto muito' teria servido." Ele finalmente a olhou, mas sem peso no olhar. Era o mesmo com que se encara um objeto fora de lugar na estante. "E para quê?", murmurou. "Não seria só mais uma palavra entre tantas?" E o silêncio. "Não diz mais?" Emília baixou a cabeça. Estavam de fato casados havia 12 anos, dos quais 5 foram suportáveis, 3 foram mornos e os últimos 4 apenas burocráticos. Não houve briga nem traição confessada, tampouco escândalo. Apenas um desligamento contínuo, como a chama de uma vela que apaga por falta de ar, não por vento. A ausência do adeus, porém, essa era a ferida. Porque até mesmo os mortos recebem um "descansa em paz". E ela, viva, era tratada como lembrança vencida. "Fui sua companheira, Silvério. Partilhei mesa, cama, doença e festas. Não merecia um fim, nem que fosse um fim pequeno." O advogado terminou o chá, bateu a colher na borda da xícara e disse: "Mas quem disse que é o fim?" "Ah, leitor, não julgue o homem tão rápido. Há algo de cruel na indiferença, sim, mas há também algo de covarde na esperança." E Emília, embora mulher de fibra e de poucas ilusões, não estava livre dessa última. Levantou-se, alisou o vestido com um gesto mecânico e encarou o marido. "Muito bem, se não é fim, então o que é?" "É continuidade", respondeu ele. "Apenas uma forma nova, sem adjetivos." A frase, apesar de fria, tocou-a por um instante. Era um consolo ou um insulto? Como a maioria das coisas que Silvério dizia, continha doses iguais de filosofia e descaso. Ela quis rir, quis chorar, quis esbofeteá-lo e abraçá-lo, tudo ao mesmo tempo, mas não fez nada. A educação era sua couraça. "Mas pois então", disse ela, após longo suspiro, "se é para continuar, continuemos. Mas saiba que às vezes um adeus teria sido mais nobre." Ele não respondeu. E foi nesse não responder que Emília entendeu tudo. Silvério não era um homem de rupturas, era um homem de escorregos. Não cortava laços, deixava que se desfiassem sozinhos. Naquela noite, dormiram na mesma casa, em quartos diferentes. Não foi a primeira vez, nem a última. Ela se deitou sem lágrimas, mas com uma espécie de vazio que não se descreve.
Apenas se vive. Ele leu até tarde um volume qualquer de jurisprudência e apagou o candeeiro às 11 em ponto. E assim passaram os dias, com chás silenciosos, passeios separados, cartas trocadas apenas com conhecidos e uma ausência que só aumentava. Ninguém na vizinhança estranhou. Casais assim eram comuns, unidos por aparência, solitários por dentro. Mas, como todo adeus não dito, aquele também cobraria seu preço. No próximo capítulo, veremos como o silêncio de Silvério fermenta na alma de Emília e como uma simples carta esquecida no bolso de um paletó poderá dar início a uma lenta e irreversível metamorfose. Não no casamento, mas nela mesma. O bilhete de Lino. Na terceira-feira seguinte, enquanto procurava o lenço bordado, que julgava ter deixado no bolso do casaco de linho, Emília encontrou um papel dobrado com exatidão masculina, guardado no paletó marrom de Silvério, aquele que ele só usava aos domingos, ou quando desejava impressionar. A curiosidade não lhe chegou como tempestade, mas como orvalho. Há muito não se sentia enciumada, não havia ciúme onde não havia desejo. O que a moveu naquele instante foi a vaga intuição de que ali dentro talvez estivesse o adeus que lhe foi negado. Desdobrou o papel com as pontas dos dedos, como quem não deseja realmente saber, mas não suporta mais ignorar. Silvério, Lino, enviou notícias, está com o mesmo capricho de sempre, mas me parece mais frio. Falamos sobre o projeto, ele aceitou as condições. Veremos se cumpre a parte dele. Escrevo-te depois com mais detalhes. Abraços, R. A letra era firme, inclinada, de traços decididos. Letras de quem se acostumou a comandar, mas não dizia mais que isso. Emília leu e releu, esperando extrair do papel algum vestígio de pecado. Não havia. Nem perfume, nem juras, nem palavras doces. Apenas um bilhete de negócios, ou quase. Mas o nome Lino era-lhe familiar, muito familiar. E ali reside a tragédia. Não são os nomes desconhecidos que nos ferem, mas os que habitam nossa memória. Lino fora, anos atrás, um antigo desafeto do marido. Não por mulher nem por dinheiro, mas por orgulho. Coisa entre advogados, um desentendimento nos corredores do tribunal, seguido de palavras ásperas e um afastamento social. Que fariam eles agora em conluio? O papel tremia levemente entre os dedos de Emília. A mão, embora firme no casamento, nunca soubera sustentar certezas diante da dúvida. Guardou o bilhete na caixinha de prata que herdara da tia, onde ficavam botões antigos, cartas esquecidas e um cacho de cabelo da juventude. Objetos todos com um valor invisível. Naquela noite, esperou Silvério até mais tarde. O jantar foi servido 2 vezes. Ele chegou apenas na terceira tentativa do relógio. Cheirava a conhaque e convenções. Aquelas conversas compridas e vazias, travadas entre homens de terno e vaidade. Chegaste tarde, disse ela, sem levantar os olhos do bordado. Reunião na Associação dos Juristas. Um discurso enfadonho, mas necessário. Ela assentiu. Não era a mulher de perguntar 2 vezes, ao menos não diretamente. Mas enquanto seus dedos costuravam margaridas no pano, sua mente repassava o bilhete. Silvério, disse enfim, com o tom entre casual e cortante. Recebi carta de Rúbia hoje. Ele se sobressaltou. 1 segundo, não mais. Depois sorriu com uma tranquilidade ensaiada. Ah, Rúbia. E como está aquela alma barulhenta? Silenciosa, por acaso. Escreveu pouco, mas comentou de Lino. Silvério agora ajeitava a gravata com dedos rápidos, os mesmos que outrora se demoravam no decote do vestido dela. Não respondeu logo. Depois disse: Lino? Que surpresa! Há anos que não o vejo. Mentiu, e ela soube. A mentira era pequena, mas deixava escorrer um líquido frio como goteira de telhado. Emília não comentou o bilhete, ao menos não ainda. Preferia deixá-lo crescer como erva daninha no jardim do casamento. Há quem arranque logo. Há quem prefira observar o quanto ela pode se espalhar. Na semana seguinte, Emília começou a fazer visitas. Não para encontrar alguém,
mas para ser vista. As amigas notaram a mudança. Os vestidos menos opacos, os cabelos penteados com mais zelo, o perfume levemente cítrico. Um sinal? Talvez. Ou apenas uma resposta silenciosa ao silêncio de Silvério. Na casa da viúva Jordão, o assunto era sempre o mesmo. Casamentos que resistiam ou desmoronavam, como sobrados velhos. Emília pouco falava, mas observava muito. Notava como os olhos das outras senhoras espiavam os homens quando estes passavam. Notava como os homens evitavam encontrar olhos fiéis por medo do que pudessem confessar. Na terceira visita, reencontrou um nome do passado, Dr. Samuel Pérez, médico solteirão, bem posto, de bigode impecável e olhos que pesavam as palavras antes de falá-las. Tinham se conhecido antes do casamento, em saraus e jantares. Ele fora, talvez, um dos pretendentes descartados, ou apenas retardados pelo destino. Conversaram longamente sobre trivialidades. Mas ali, caro leitor, reside o verdadeiro jogo. Não há sedução maior do que o tédio bem dosado entre duas inteligências. Silvério notou a mudança em Emília? Não se sabe. Ou melhor, não disse. Continuava a sair às tardes, a chegar às noites, a murmurar respostas e a cortar palavras como se fossem ramos secos. Mas uma noite, ao procurarem juntos um tinteiro no armário do escritório, Emília viu que o bilhete havia desaparecido da caixinha. Não perguntou. Apenas olhou-o de leve. Ele, por sua vez, olhou-a por um segundo mais longo que o necessário. E foi ali que ocorreu o que poderíamos chamar de quase conversa. "Perdeste algo?" perguntou ele, olhando a gaveta aberta. Ela sorriu. Nada que já não estivesse perdido. Ele sorriu de volta, mais com os olhos do que com a boca. E os dois voltaram aos seus silêncios, cada um com o seu. Naquele instante, souberam. O adeus já não precisava ser dito, mas tampouco seria completo enquanto houvesse retorno. No próximo capítulo, veremos o impacto social dessa dança muda entre Emília e Silvério, os olhares da cidade, os cochichos do salão e como o reencontro com Samuel poderá reacender não o amor, mas o orgulho, a arte do orgulho social. Naquela estação do ano, quando os ipês se preparavam para amarelar os sobrados e os ânimos, a cidade parecia respirar pelas janelas abertas. Era a época das visitas sem convite, das damas nas sacadas e dos cavalheiros a cavalo, chapéu bem medido e olhares sempre um pouco além da rua. E foi nesse cenário que se deu a reaparição social de Dona Emília, não como esposa nem como dama resignada, mas como mulher observável. A transformação, é preciso dizer, não se deu de súbito. Começou com um vestido cinza com fita de renda, escolhido com método para o sarau da baronesa de Seabra. Não era vistoso, mas sabia dizer, estou aqui. Depois, o brinco de pérola simples, os cabelos presos de forma a deixar ver o pescoço, que, aos 34 anos, ainda sustentava a dignidade de quem amara pouco, mas com elegância. O evento, realizado em um sobrado amplo na Rua do Catete, reuniu meio mundo. Diplomatas, juízes, senhoras devotas e moças em idade de ser lidas como promessas. Silvério, embora convidado, alegara indisposição de última hora. Ou talvez fosse conveniência, a única enfermidade que não se cura com chá. Emília chegou sozinha, mas não desamparada. Acompanhava-a o prestígio da discrição, essa virtude que não brilha, mas sustenta. Foi recebida com as mesuras de praxe e distribuía sorrisos como se fossem moedas de cobre, poucas, discretas e exatas. E lá estava ele, Dr. Samuel Pérez, de casaca preta, lenço dobrado com precisão e aquele bigode que parecia mais reflexo de caráter que de moda. Conversava com duas viúvas sobre reformas no Instituto Médico Legal, assunto morno, mas que fazia arder os olhos das matronas. Ao vê-la, seus olhos fizeram uma pausa, como um ponto e vírgula no meio de uma frase burocrática. Ela retribuiu com o recato das damas que conhecem seu poder, mas não desejam exercê-lo. Ainda foram apresentados como se não se conhecessem,
formalidade comum em um mundo onde todos sabem, mas fingem descobrir. Trocaram palavras sobre o clima, Paris, a nova encenação de Otelo no Teatro São Pedro. Mas em cada frase havia uma pergunta não feita, uma lembrança velada, e se que pairava entre um gole de ponche e uma vírgula suspensa. A senhora parece bem, disse ele, enquanto pegava 2 cálices de licor. Nem sempre o que parece é o que está, replicou ela com doçura calculada. Mas às vezes é o que deseja que pareça. Ela sorriu. Ali estava o jogo. Samuel não era um homem de paixões. Era de estudos, diagnósticos, observações, tão cético na ciência quanto na alma humana. Talvez por isso Emília o achasse interessante. Era um espelho sem elogios, onde ela podia se ver sem adorno. Naquele mesmo salão, não passaram despercebidos. A baronesa, mulher de 50 e poucos mal confessados, anotou mentalmente a proximidade. A filha da conselheira Rocha comentou com um riso torto. Veja só, a senhora Silvério e o doutor, trocando receitas ou segredos? Ao que a prima respondeu, segredos, certamente, as receitas já não bastam. O mundo leitor não perdoa o silêncio de um casamento, mas aplaude discretamente a mudez de um flerte bem posto. A hipocrisia, sempre, mas também a estética. Os salões do catete são palcos onde a moral veste seda e as intenções calçam luvas. Na volta para casa, Emília recusou o coche do doutor, preferindo caminhar um trecho, como quem deseja que a noite não acabe tão logo. As pedras da calçada soavam firmes sob seus passos. Não sentia culpa, tampouco excitação. Sentia uma espécie de controle e, mais raro ainda, liberdade. Chegando à casa, encontrou Silvério à mesa de trabalho. O paletó pendurado na cadeira, as abotoaduras esquecidas e o olhar perdido no código comercial. Boa noite, disse ela, retirando as luvas com lentidão. Como foi o sarau? Cordial. Vi Samuel. Silvério ergueu os olhos. 1 segundo. Nada mais. Samuel, ainda médico? E com muito juízo. Silêncio. Ele retornou ao livro, mas a página permaneceu imóvel. Naquela noite dormiram outra vez em quartos distintos, mas pela primeira vez com sonhos diferentes. Ela sonhou com um baile em que ninguém dançava, mas todos a olhavam. Ele com um bilhete que se dissolvia nas mãos. Talvez o de R, talvez outro. O dia seguinte trouxe consigo um boato. Pequeno, mas cortante. No empório da esquina, alguém comentava que Dona Emília parecera vivaz demais no sarau. E vivaz era a palavra que, na boca dos homens, significava graça, na das mulheres, risco, e em ambas, julgamento. Silvério ouviu o sussurro no consultório de um cliente. Riu, como quem ouve uma peça mal representada, mas não comentou com a esposa. Em vez disso, passou a voltar mais cedo para casa. Tomava chá com ela e perguntava sobre banalidades, costuras, clima, a empregada nova, pequenas migalhas de atenção atiradas com dedos culpados. Emília aceitava, com a elegância de quem sabe que agora não é mais ela quem deseja reconquistar, mas ele, e assim o casamento se movia, não em direção à reconciliação, mas à encenação. Ambos sabiam que algo mudara, mas nenhum o diria. Havia uma nova forma de adeus em construção, lenta, fria e talvez inevitável. No próximo capítulo, veremos como a ameaça de escândalo, não o fato em si, mas a mera sugestão, pode reverter intenções, alterar comportamentos e colocar, de vez, a máscara final sobre o rosto de um amor desfigurado. O escândalo suspenso. O Rio de Janeiro daquele junho não era feito apenas de calor e vapores, era feito de olhos. Olhos nas janelas, olhos atrás das venezianas, olhos que liam não o jornal, mas o modo como se segurava a xícara, como se descia do coche, como se olhava ou não olhava o marido à mesa do café. E foi por esses olhos que a pequena aproximação entre Dona Emília e o Dr. Samuel Pérez se tornou, na boca de alguns, um caso, e na de outros, um entendimento sutil.
A diferença entre as duas versões não era de conteúdo, mas de intenção. Uma condenava, outra invejava. O fato, contudo, é que nunca houve beijo, nem bilhete, nem gesto, que ultrapassasse o perímetro do aceitável. Mas na sociedade, a sugestão de um pecado é quase tão eficaz quanto o próprio. E quando chegou aos ouvidos de Silvério, por intermédio de um colega de tribunal que, entre um gole e outro, deixou escapar, dizem que sua esposa anda muito filosófica com o doutor, o advogado sorriu. Mas o sorriso teve o sabor de fel. Foi nesse ponto que a mudança operou-se. Silvério, que até então mantinha-se indiferente, quase ausente, começou a reaparecer nos lugares em que outrora se ausentava. Compareceu a 2 saraus, elogiou um vestido, sorriu durante a leitura de um soneto e chegou mesmo a oferecer o braço à esposa para descer as escadas da residência do conselheiro Lima. Emília, sem se abalar, aceitou. Não era uma mulher de confrontos, mas de registros, e aquele gesto foi devidamente arquivado. No terceiro evento em que surgiram juntos, um jantar na casa do Dr. Assis Carneiro, todos notaram. Ela vestia azul escuro com broche discreto. Ele trajava o paletó de risca de giz, recém-retomado do alfaiate. Sentaram-se lado a lado, brindaram com vinho francês e sorriram em sincronia, como se tivessem ensaiado. Mas o escândalo, ainda que apenas sussurrado, pairava. E era isso que dava gosto às conversas depois do café. Voltaram? Perguntavam os mais cínicos. Ou nunca se separaram? Diziam os mais inocentes. Estão jogando, ela para provocar, ele para não perder, cravavam os sábios. A verdade, como de costume, não se deixava capturar tão facilmente. Numa tarde, já no fim do mês, Emília recebeu a visita inesperada de Rúbia, a mesma do bilhete com menção a Lino. Era uma senhora de olhos vivos, voz firme e presença marcante, amiga antiga de Silvério, mas também conhecida de Emília. Chegou sem anunciar, como quem pretende medir a temperatura de um ambiente sem dar indícios disso. Conversaram sobre flores, sobre a morte da Marquesa do Meyer e sobre a recente instalação de luz elétrica no Largo da Carioca. Até que Rúbia, cruzando as pernas com elegância, lançou: "Vi você e Silvério no jantar do Assis Carneiro. Pareciam afinados." Emília sorriu. "Casais antigos, minha cara, desenvolvem uma harmonia que não é bem música, é mais um eco." "E Samuel?" disse Rúbia, olhando diretamente. "O doutor? Sim, sabe que ele fala muito bem de você e você escuta muito bem o que deseja." Devolveu Emília com gentileza ácida. Silêncio. Rúbia não corou. Era mulher de poucas derrotas. Ao sair, deixou no ar um leve aroma de provocação e uma certeza implícita. Sabia mais do que dizia, ou fingia saber, o que dá no mesmo. Naquela noite, Emília encarou o espelho por mais tempo que o usual. O rosto, embora sereno, já denunciava as primeiras sombras da idade. Não era feia, mas também não era mais moça. A juventude lhe escapava pelas extremidades, pelo canto dos olhos, pelas mãos um pouco mais magras, pelo suspiro que vinha depois de cada silêncio conjugal. Silvério entrou no quarto logo depois. Tinha um gesto indeciso, como quem deseja falar, mas teme desatar nós que estavam sendo lentamente reamarrados. "Recebeste visita, Rúbia?" Ele parou. "Disse algo?" "Disse muito. Mas o que importa é o que não disse." Silvério sentou-se na cadeira. Encararam-se como 2 atores diante da cortina prestes a se abrir. "Emília, eu..." "Não, Silvério, não digas." Ele hesitou. "Por quê?" "Porque agora, qualquer palavra tua me parecerá defesa. E qualquer silêncio, confissão, é o destino dos que não dizem o adeus na hora certa." Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não por cálculo, mas por impotência. "Queres o divórcio?" perguntou ele, sem paixão. Ela balançou a cabeça. "Quero dignidade e, se possível, paz, mas ainda não sei se um exige o outro." Na manhã seguinte, ele saiu cedo. Ela permaneceu à janela. A cidade,
Alheia às suas lutas, seguia com os mesmos vendedores, os mesmos sinos, os mesmos cochichos. Mas por dentro, Emília mudava, e com ela, a história. No próximo capítulo, veremos como a decisão ou a não decisão de Emília influenciará o desfecho. Se haverá, enfim, um adeus explícito. Se o orgulho vencerá o afeto, ou se, como em tantas histórias humanas, a resignação será o último gesto de liberdade. O último gesto. A manhã em que Emília decidiu sair sem destino foi a mais clara daquele inverno. O céu, limpo como um lençol lavado, parecia zombar de suas incertezas. Saiu com um chale leve, a bolsa de couro fino e um livro que não pretendia ler. Caminhou sem rumo pelas calçadas da glória. Passou pela igreja de Santana sem fazer o sinal da cruz. Observou os bondes com a atenção de quem tenta esquecer algo prestes a lembrar. Silvério, ao contrário, permaneceu em casa. Pediu ao criado que o deixasse só e sentou-se na sala de visitas, a mesma onde anos atrás receberam em festa a notícia da nomeação dele como procurador. Agora, o ambiente parecia grande demais para seus silêncios. Em cima da mesa repousava o bilhete reencontrado, o de R, aquele sobre Lino. Havia sido guardado, esquecido e recuperado como um fósforo molhado. Servia apenas para confirmar que não havia mais fogo. Às 3 da tarde, Emília entrou novamente no casarão. Vinha com o rosto calmo e os passos firmes. A criada anunciou que o doutor estava no gabinete. Ela não foi até lá. Subiu. No quarto, sentou-se à penteadeira, mas não penteou os cabelos. Em vez disso, tirou uma folha branca da gaveta e começou a escrever. As palavras vinham sem pressa, mas com exatidão. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado, guardou-o no envelope sem lacre e desceu as escadas. Silvério a viu entrar. Ela parou à porta do gabinete. Gostaria de te entregar isto. Ele recebeu o envelope. Não abriu. Devo ler agora? Como preferires. Mas não esperes surpresa. Apenas ordem. Ela virou-se para sair. Mas Silvério, pela primeira vez em anos, levantou-se e a seguiu até a sala. Emília, ela parou. Sim? Ainda é possível salvar? Salvar o quê, Silvério? Um retrato emoldurado? Uma rotina que funciona como um relógio quebrado? Bonito, mas inútil. Ele baixou os olhos. O que houve entre você e Samuel? A pergunta, ainda que dita sem acusação, vinha impregnada de atraso, como se uma carta, postada depois do naufrágio, pudesse alterar o destino dos passageiros. Emília sorriu, não com alegria, mas com aquele tipo de tristeza que aceita a ironia como consolo. Nada, absolutamente nada, e é justamente isso que te incomoda. Não entendo. Se tivesse havido algo, terias um motivo, um escândalo, uma tragédia. Mas o que houve foi apenas ausência, a tua. E isso, Silvério, não se perdoa. Ele recuou um passo. A dignidade do homem que não foi traído, mas esquecido, tremia nas suas palavras por vir, mas nenhuma veio. Ela desceu os últimos degraus e ele permaneceu imóvel, como se toda a sua eloquência de advogado não servisse àquela causa íntima. Ao final da tarde, ele leu a carta. Eis o conteúdo. Silvério, nosso casamento não foi uma mentira, mas tampouco foi inteiro. Houve afeto, houve respeito, mas faltou o que sustenta. Vontade mútua de continuar. Não te culpo por isso, ou se culpo, é só na medida em que também me culpo. Não te deixo por outro, nem por orgulho. Deixo-te porque aprendi que o silêncio não pode ser morada. Vivi muitos anos dentro de palavras que não foram ditas. Preciso de vento, de fala, de som. Levarei comigo apenas o que não pesa, a lembrança do que quase foi. Adeus, Emília. Não houve escândalo, nem processo, nem carta publicada nos jornais, como alguns esperavam. O divórcio foi consumado com a mesma delicadeza com que fora evitado, em silêncio. Emília retirou-se para Petrópolis, onde abriu um pequeno ateliê de bordado e passou a dar aulas de leitura para moças de boa família. Nunca casou de novo. Nunca mais foi vista nos salões da corte.
mas seus bordados circularam pelas casas elegantes, como pequenos testemunhos do que ela havia sido, discreta, firme e irredutivelmente digna. Silvério continuou no Rio, trabalhando, comparecendo a jantares e, por fim, sendo promovido a desembargador. Recebia elogios, votos e cumprimentos. Mas quando, certa noite, em um jantar oficial, alguém o chamou de homem de sorte, ele apenas sorriu, com aquele tipo de sorriso que diz, nem tanto. Dizem que nos anos seguintes, ele foi visto algumas vezes com papéis antigos entre os livros, talvez cartas, talvez lembranças, e que numa dessas vezes olhou para o bilhete de Emília por longos minutos, depois o guardou numa pasta de couro e murmurou, ao menos ela soube dizer adeus. E nisso, leitor, reside a ironia. O homem que nunca soube se despedir tornou-se, por fim, apenas memória no adeus de outra. Gostou da história? Se variações sobre um adeus tocou você de alguma forma, com sua ironia delicada, seus silêncios eloquentes ou suas verdades disfarçadas, então permita que outras histórias como esta também encontrem o seu caminho até você. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas narrativas inspiradas nos mestres da literatura. E se essa trama te prendeu até aqui, deixe o seu like. Não custa nada, mas diz muito. Comente abaixo. Você já viveu um adeus silencioso como o de Emília e Silvério? Nos vemos no próximo capítulo.